Rivaldo, obrigada pela sua presença aqui para falar de dois assuntos que o programa hoje está assim repleto de matérias sobre a PEC 287 e também sobre a luta da categoria em relação aos salários em dia, para que o governo venha cumprindo esse compromisso, né, com o servidor, para que ele venha cumprir novamente esse compromisso. E vamos começar falando então desses movimentos. A gente mostrou hoje no programa um movimento que foi feito na frente da Assembleia, para que o governo se sensibilizasse em relação a isso. Como é que está a categoria? Como é que a categoria está unida em prol dos salários em dia? A grande questão é que todos os servidores que estão recebendo em atraso, né, tem seus compromissos, tem os credores aí visam receber os seus créditos e a gente não tem como afirmar para ele qual o dia que nós vamos honrar isso daí. Quer dizer, a grande angústia da categoria é que não existe um calendário, você não tem nem como programar qual é o dia que você vai colocar o seu cartão. Então isso já vem se perpetuando por mais de um ano e está chegando no limite que o pessoal já não está mais aguentando se segurar e a gente precisa expressar essa nossa angústia e a sociedade precisa saber. E é exatamente por isso que aconteceu esse movimento ontem, né? Você acha que justifica? A gente tem um número, 488 milhões foi o montante arrecadado no mês de janeiro pelos auditores fiscais. É um número expressivo, Rivaldo, é um número importante, é um recorde se comparado com o mesmo período do ano passado. O que está acontecendo? Por que é que o governo, mesmo arrecadando, mesmo os auditores se dedicando a isso, por que é que vocês acreditam que o governo não consegue honrar o compromisso, que é um dos compromissos maiores do governo, que é o pagamento do salário em dia do servidor público? Historicamente, os governos, né, não só esse governo, os governos vêm cometendo aí, vamos dizer assim, impropriedades na hora da elaboração dos orçamentos e acabam inflando de despesas, e quando você infla de despesas você tem que cobrir com receitas, e essas receitas nunca são alcançadas nunca são efetivamente arrecadadas, né? Nunca se consegue executar essas receitas que são previstas. E agora com essa crise que já faz 2 anos que vem nessa crise, o que tem acontecido é o seguinte: o governo federal não tem conseguido manter a arrecadação, muito pelo contrário, tem caído. Eles comemoraram, inclusive teve uma queda no ano passado de 3%, foi motivo de comemoração, porque só caiu 3%. E aí os recursos não vêm para o Estado. E eles chamam os repasses federais não estão acontecendo. Não estão acontecendo, aliado ao fato de haver um superdimensionamento nas estimativas de receita nos orçamentos. No Estado, a arrecadação vem sempre subindo, vem superando expectativas. Na verdade, as receitas próprias, as receitas que são arrecadadas pela Secretaria da Tributação, é que tem que segurar essa crise. Se não fosse isso, para as pessoas entenderem, né? O ICMS, o IPVA e o ITCD, né? Se não fosse esse resultado, a situação estaria muito pior, mas muito pior mesmo aqui. Vamos dizer assim, vamos dar graças a Deus, né? Ao trabalho profícuo aí dos colegas nessa arrecadação, né, que tem dado uma contrapartida à queda das transferências federais, aliado também à superestimativa de receitas que vem acontecendo. O governo tem dado alguma resposta em relação a isso? Quer dizer, há previsão do governo para o lançamento de um calendário, pelo menos para os servidores, como você bem colocou, se basearem, né, em que dia podem colocar suas contas para se organizar financeiramente? Infelizmente não. O governo, a Secretaria de Planejamento, só informa para o governador, que é o governador que sempre é o primeiro a informar o calendário, quando ele tem certeza que aquele valor, né, assim, de acordo com as palavras do próprio secretário, quando ele tem certeza que determinado valor vai entrar na conta. Então a gente nunca sabe quando é que vai receber efetivamente a nossa renda. É uma incerteza e não dá para você se planejar. Está todo mundo aí com problema do cheque especial, cartão, etc. Porque não dá para planejar. Se você tivesse uma data certa, uma data específica, embora que fosse mesmo em atraso, atrasado, né? Mesmo atrasado, assim, né, dava para você pelo menos fazer uma programação
E a luta seria, evidentemente, para acabar com esse atraso. Mas a gente tinha como jogar o cartão mais para frente. Claro. Dessa forma não tem como se planejar. E quais são as ações daqui para frente do sindicato? Vocês continuam nessa movimentação? Nós continuamos, foi deliberado em assembleia, isso é uma decisão de assembleia para fazer esse trabalho de pressão para que o governo se conscientize da situação dos servidores, não só dos auditores, não é só isso, não é só claro. são apenas os auditores. Envolve o funcionalismo estadual como um todo. E a economia do próprio Estado. Você imagina o Estado do Rio Grande do Norte que fatia significativa da economia depende da remuneração dos servidores. Se você não tem isso daí, eu imagino o prejuízo que o comércio não deve ter amargado aí nesse final de ano, no período natalino, que havia uma expectativa de se receber na economia os valores correspondentes à remuneração de 13º, etc. e não houve isso daí. Quer dizer, não somente os auditores, é toda a economia e todos os servidores. Os próximos passos do sindicato? Bom, os próximos passos nós temos agendado para o dia 15, 15 de fevereiro? 15 agora de fevereiro, um ato unificado com todas as entidades. A gente foi criado um fórum estadual dos servidores estaduais, né? Nós temos problemas comuns e esse fórum vai se reunir, vai promover um ato unificado no dia 15 de fevereiro agora. Esse é o próximo passo, o passo seguinte nós vamos definir depois. Então vamos aguardar e falar de um outro assunto delicado e complicado que a categoria também vem encabeçando aqui no Rio Grande do Norte, que é a luta contra a PEC 287, a famosa reforma da Previdência, a reforma que vem tirando o juízo de muita gente. É uma proposta muito grande e que vai mexer com o país inteiro, né, Rivaldo? Exatamente, como se não bastasse essa questão da crise, do atraso salarial. Ainda vem isso, quer dizer, o atraso salarial envolvendo especificamente servidores do Estado, né? Os servidores do município têm os problemas dele lá também, mas eles não estão juntos porque a fonte é diferente. Os servidores federais, apesar da crise, mas eles não tiveram problema, até porque o governo federal pode emitir moeda, ele dá o jeito dele lá, informa que tem déficit. Bom, o governo federal tem toda uma situação diferente dos estados, né? E essa luta da PEC não é somente servidor, não é somente servidor. Brasil inteiro. São servidores estaduais, federais, municipais, são os trabalhadores da iniciativa privada, são os que já estão aposentados, são os que ainda vão entrar no mercado de trabalho, são as pessoas que ainda vão nascer, quer dizer, envolve toda a sociedade. Muitas vezes se pensa que uma reforma previdenciária vai atingir apenas, por exemplo, quem está na ativa que ainda não completou 50 anos. Tem gente que acha que somente essas pessoas que serão prejudicadas ou quem entrar depois da promulgação. Não, envolve toda a sociedade. Sem dúvida. E daí nós criamos um fórum estadual, na verdade um movimento de defesa da Previdência, um movimento estadual de defesa da Previdência Pública, e aí nós temos o envolvimento tanto dos servidores públicos de todas as esferas, quanto também dos trabalhadores da iniciativa privada, da área rural. Quer dizer, esse movimento está crescendo, né? Nós já temos pelo menos aí, eu acredito que já cresceu mais, mas pelo menos umas 40 e poucas entidades já envolvidas diretamente nessa luta inicial. A gente sabe que a reforma tem um texto enorme, a gente não poderia tratar num programa só de jeito nenhum, mas na sua avaliação, você que está mais próximo, você que vem debatendo o assunto longamente, quais seriam os pontos principais em que os servidores públicos sairiam perdendo, vamos colocar assim? Primeiro, eu acho que antes de entrar nessa questão, porque você precisa ver quem entrou antes de 98, quem entrou depois, quem tem 50, quem não tem, quer dizer, é muito complexo isso daí. Eu acho que antes disso, de se analisar exatamente onde estarão os prejuízos, a gente precisa analisar o porquê dessa reforma. Para que essa reforma? Qual o motivo? Existe necessidade? Existe necessidade? Esse terrorismo Pois o governo está dizendo que tem déficit. O governo fala que tem déficit, um déficit eles apresentaram agora em 2016 de 149,7, e que a metodologia que o governo apresenta já foi
amplamente derrubada por vários estudiosos, por várias entidades, inclusive o trabalho que a gente mais acompanha é o trabalho da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que eles estudam previdência há 60 anos, pelo menos 60 anos, né? Fundiram com a Receita Federal, houve uma unificação com a Receita Federal, mas eles continuam ainda com essa vocação, e eles já provaram por A mais B que não há déficit, há superávit. O governo manipula os números, vamos dizer assim, ele tortura os números para ele chegar a um déficit, para colocar todo esse terrorismo e as pessoas imaginarem que tem que se tomar uma providência. Se tem que se tomar uma providência, se tem déficit, a gente precisa analisar o seguinte. Tá bom, vamos dizer que tenha déficit. Esse número é absurdo e a metodologia já foi derrubada, mas vamos dizer que tivesse. O quão incoerente para o governo dizer que tem déficit e ele ficar concedendo benefícios fiscais para empresas, né? Benefícios fiscais em cima da contribuição social, reduzindo a contribuição social de empresas e nunca concedeu benefício fiscal para o servidor público, por exemplo, a gente está falando de servidor público aqui. Sem falar que não cobra, né? As empresas que ficaram para trás aí. Tem a questão da inadimplência, tem a questão da sonegação, tem a questão da dívida ativa que não é cobrada e ainda tem a questão também das contribuições sociais, que o governo parcela parte dessas contribuições, uma parcela não muito pequena, 30% do valor que é destinado à Seguridade Social, ele pega 30% e transfere do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal para pagar juros da dívida pública. Quer dizer, se tem déficit, como é que ele está abrindo mão de 30% aqui? Como é que ele está abrindo mão de 63 bilhões, algo em torno disso de renúncia? O governo admite 46, ele admite que são 46, mas não é. O valor é muito maior do que esse. Na hora em que você traz a conta para a metodologia que a Constituição estabelece, há um superávit. Há um superávit. Esses números estão aí para quem quiser conferir. E, além disso, ainda tem essa questão vamos dizer assim, dos perdões, né, das renúncias e dessa desvinculação que eles fazem. Então, não tem um menor cabimento você dizer que tem déficit se você está agindo dessa forma. Primeiro resolver isso, aí a gente conversa aí, em relação ao déficit. Outra questão que ele coloca é que a população está envelhecendo. Mas ele não diz quando é que a população vai envelhecer. E nem da onde são essas pessoas, porque pelos estudos, os estudos mostram que, na verdade, o governo federal analisa somente 7 capitais, é isso? 7 capitais. Mas mesmo com essa análise de 7 capitais, o IBGE chega à seguinte conta, ele chega à conclusão de que a média de expectativa de vida no Brasil é 75 anos, né? Com essas 7 capitais aí, 75 anos. E, no entanto, ele quer estabelecer uma idade mínima para o Brasil, comparando com 21 países da OCDE. Quer dizer, grandes nações, né? As nações altamente desenvolvidas. Das 34, ele pega 21 e diz, essas 21 aqui, a idade mínima de aposentadoria é 65 anos. Mas aí você compara 65 com 65, esquece que a expectativa média de vida lá é de 81,2, esquece que a distribuição de renda é outra realidade. A qualidade de vida. O aspecto socioeconômico, qualidade de vida. Quer dizer, não tem como você comparar. Aí eu fui os curiosos, né, os pesquisadores foram procurar. Tá bom, o governo está dizendo que a população está envelhecendo. Eu fui procurar saber quando o Brasil iria atingir esses 81,2 anos de expectativa de vida. Segundo o IBGE, em 2060. Não estaremos aqui. Não é já. Quer dizer, se você quer igualar com os países da OCDE, que já envelheceram, houve a transição demográfica há muito tempo, há 40 anos atrás, para você equilibrar, primeiro você teria que entrar dentro da realidade dele. Não é possível. Mantendo essa realidade, nós só chegaremos à condição deles em 2060. Então, por que você vai estabelecer uma idade mínima agora? Por antecipação. Onde a gente sabe que no semiárido, dos estados do Nordeste, dos estados também do Norte, existem locais em que a expectativa de vida é 61, 62.
Quer dizer, o sujeito morre antes de chegar na idade mínima para que ele tenha 100% de uma média. Quer dizer, se tiver muita sorte, ele vai contribuir a vida inteira e se tiver muita sorte, vai conseguir receber 3, 4 anos desse benefício. Eu vi uma fala do ministro Padilha, ele dizendo, não, mas nós não queremos que ninguém contribua por 49 anos não, porque 49 anos é para você chegar a 100% da média de 94 para cá, não é 100% da última remuneração, é 100% da média, considerando todo esse período que eu falei aí. Não, nós não queremos que ninguém contribua 49, basta que o sujeito tenha 65, 65 ele não abre, tem que ter 65. E, no mínimo, 25 anos de contribuição. Aí, pela metodologia lá que eles colocam na PEC, nessa condição, 65, 25 anos de contribuição, o sujeito se aposentaria com 76% da média. Ele está ótimo se aposentar assim. Então, beleza, quer dizer, como se o sujeito... Primeiro, ele não vai ter tempo, depois de 65, pouco tempo para viver, né? E depois, imaginando que ele vai diminuir a despesa, quer dizer, medicação, plano de saúde nas alturas. Acaba aumentando. E tem um dado, já que você falou em plano de saúde, que a gente observa, tem um fator que a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento em que você piora a partir dos 65 anos, o brasileiro só teria 6 meses, o brasileiro dessas 7 regiões que você falou aí, só teria 6 meses com saúde, o restante até chegar aos 75, sem absolutamente nenhuma saúde. Que situação. Quais são os movimentos? Esse assunto não termina nunca, como a gente estava conversando anteriormente. Se a gente começar a falar aqui, não termina nunca mais. Mas vamos falar só um pouquinho do que o sindicato, do que essas entidades estão propondo agora para esse início de ano. Bom, a nossa proposta é conscientizar a sociedade, é mostrar para toda a sociedade que é um absurdo da forma como estão tratando. Se querem fazer uma reforma séria, abre um debate, vamos ver onde é que está o problema, onde é que existem distorções que o próprio governo faz vista grossa, né? Eu não vou entrar aqui especificamente, eu podia até citar aqui alguns pontos, mas vamos debater. Se você tem que deixar de fora determinada categoria que não paga, né, ou categorias que têm condições de pagar e não paga, outras que não têm condições, não pagam e a gente realmente tem que bancar isso daí, a gente precisa entrar num debate. O governo traz uma proposta de cima para baixo de uma maneira tal que inviabiliza a Previdência Pública. A gente imagina que a ideia dessa reforma é acabar com não é reforma, é acabar com a Previdência. Destruir a Previdência Pública e jogar tudo para a Previdência privada, só pode ser. Porque não tem o menor cabimento com essas regras que eles estão oferecendo, que ninguém consiga se aposentar. Se aposentar com um mínimo de dignidade, de aproveitar pelo menos alguns anos na vida depois do período laboral. Sem dúvida. Rivaldo, obrigada pela sua presença aqui. A gente vai continuar acompanhando todos os movimentos de vocês em relação a isso. Eu sei que não serão poucos. Então, sempre que tiver alguma novidade, vem para cá contar para a gente. Nós é que agradecemos o espaço, a oportunidade, né? E tem muito assunto para a gente tratar. Não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida. Obrigada, Rivaldo. Obrigado. Para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. O Fisco em Pauta de hoje fica por aqui. Você vai acompanhando todas as notícias. Não deixe de acessar sindiferne.org.br e asfarne.com.br. Até o próximo programa.